Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Lucas Oliveira, analista de desempenho no futebol profissional. Vou falar um pouquinho sobre o tema da análise de desempenho, né, no contexto do jogo de futebol, desde os seus conceitos até a prática do analista, né, dentro de um departamento de análise. Como é que um departamento de análise, ele pode se estruturar de forma a atender às demandas institucionais no clube do futebol, assim como as demandas técnicas, né, de um treinador, de uma comissão técnica e dos próprios atletas, né? Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema, apresentar um pouco sobre o meu currículo, né? Então, eu sou um profissional graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E tive a oportunidade de ter um estudo no exterior, na Universidade do Porto, né? Foi um período de mobilidade acadêmica, e que eu costumo dizer que foi o grande divisor de águas, assim, para eu decidir ir para o rumo da análise, né? Fui para a universidade onde a análise de jogo, a análise de desempenho, ela era muito evoluída, com professores muito consagrados na área, e onde eu tive a oportunidade de aprender, estudar um pouquinho mais, e ao retornar ao Brasil, poder trabalhar com isso nos clubes, né? Além disso, tive a oportunidade de fazer uma especialização em Ciências do Futebol e Futsal pela Universidade Gama Filho, e atualmente sou mestrando em Educação Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em termos de análise de desempenho, especificamente, eu tenho uma formação pelo curso de analistas da empresa Quest de Portugal, e posteriormente me tornei instrutor desse próprio curso de formação. Esse curso de formação vieram ao Brasil e realizaram alguns cursos em alguns estados, né? Então tive a oportunidade de ser instrutor desse curso nos anos de 2013 e 2014. A partir de 2015, eu tive a oportunidade de ingressar no quadro de instrutores da CBF, no curso de formação de analista de desempenho, no qual eu iniciei em 2015 e ministro esses cursos desde então. E além disso, nos cursos da D360, que é uma outra escola de formação de analistas, e que nos últimos 2 anos vem apresentando cursos nesse cenário no nosso país. Em termos profissionais, então, atualmente eu sou analista de desempenho da equipe profissional do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? No qual eu tive a oportunidade de ter duas passagens. Então, eu iniciei o meu processo como analista em 2009, e fui de 2009 até 2014, ou seja, 5 anos como analista da equipe. Na metade de 2014, eu tive a oportunidade de trabalhar no Clube Atlético Paranaense, no qual fiquei por 4 anos, né, de 2014 até o início desse ano, quando o Grêmio me fez um convite para retornar. Então, atualmente, retornei à minha atividade como analista de desempenho da equipe profissional do Grêmio. Paralelamente a esse período, eu tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho nas seleções brasileiras de base, né? Então, a seleção sub-15 em 2011, a seleção sub-17 em 2011 e 2012, a seleção sub-20 entre 2011 e 2013. E, além disso, tive a oportunidade de representar a seleção brasileira olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Né? Então, dá para dizer que são praticamente 10 anos aí que estou nessa área do futebol, uma área considerada ainda nova, né, em termos de estruturação de departamento em clubes de futebol. Então eu penso que o início dessa estruturação aconteceu justamente com o Grêmio, ali em 2008, 2009, né, paralelamente o Corinthians também foi um dos clubes precursores, e atualmente eu diria que todos os clubes de Série A, todos os clubes de Série B já têm departamentos bem estruturados, Série C, grande parte dos clubes, a própria Série D, e muitos clubes estaduais, né, que disputam competições a nível estaduais, já profissionais de análise de desempenho realizando esse trabalho. Então, eu acredito que seja uma área que está evoluindo, que cada vez mais, muito em função, né, do avanço tecnológico, do cada vez maior acesso das pessoas a informações, a tecnologia, ao conhecimento, eu acho que a demanda do profissional de análise ela está cada vez mais inserida dentro do contexto do futebol, independente se é um clube de ponta ou se é um clube de formação, se é um clube de categoria de base, enfim. Então, cada vez mais esse profissional ele está conseguindo ter oportunidades no mercado de trabalho.
Então, falar um pouquinho sobre, né, no meu entendimento, quem é um analista de desempenho. Na verdade, eu vejo que ainda, cada vez menos, mas ainda há algumas distorções sobre quem é o profissional da análise, o que faz o profissional da análise dentro do contexto de um clube. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas relacionarem o analista de desempenho, é o cara que tem o conhecimento de edição de vídeo, o cara que vai ali, recebe o vídeo, corta, faz pequenos vídeos ou grandes vídeos e apresenta para a comissão técnica ou para o clube. Ou ainda se distorce muito acreditando que o analista é aquele cara que entende tudo de computador, que é o cara de programação, de sistemas, né? É o cara que tem o conhecimento sobre ferramentas de informática. E por fim, também há uma distorção muitas vezes que leva a imagem do analista aquele cara que sabe tudo de números, o cara que sabe de estatística, né? Que faz os scouts dos jogos e apresenta uma série de números ali para dizer o que está acontecendo no jogo. Na verdade, dentro do meu entendimento, eu gosto muito desse conceito da análise, que é o conceito do Rafael Vieira e de colaboradores, em que o analista de desempenho ele é o profissional membro da comissão técnica, com conhecimento e vivência do trabalho de campo e algum conhecimento em tecnologia esportiva. E ele vai ser o responsável pela gestão, pela organização e condução de toda a informação no que diz respeito ao desempenho técnico e tático das equipes de futebol, seja desempenho individual como desempenho coletivo. Dessa forma, a análise de desempenho ela visa auxiliar a comissão técnica, servindo como um conduto de informações de todos esses elementos técnicos e táticos, tanto da própria equipe como dos adversários. E aí sim, para isso ele utiliza recursos de vídeo, recursos de scouts, estatísticos, numéricos, métricas de jogo, enfim, e até mesmo de relatórios de jogos, né? Então eu penso que o conceito de análise ela é muito mais abrangente. O profissional ele tem que estar muito mais envolvido com todos os processos que acontecem no clube, né, para ele poder contribuir com informações fidedignas e preciosas para contribuir com a otimização do trabalho diário. Então eu gosto muito desse esqueminha, desse mapa, que mostra direitinho como é que é o fluxo do trabalho do analista. Ou seja, o analista de desempenho ele é o responsável inicial por organizar a informação, ou seja, extrair a informação de um jogo através de vídeos, através de scouts, que pode ser informatizado ou não, né, dependendo do que ele vai ter em termos de tecnologia ao seu dispor, e organização de relatórios. Então esse é o trabalho inicial do analista. Para, num segundo momento, ele conduzir essa informação. Como é que ele conduz essa informação? Através de reuniões que podem ser sistemáticas ou não, com a comissão técnica, com os atletas, com a diretoria do clube, né, e através da entrega de material, que pode ser através de materiais impressos, através de pendrives, através de DVDs. Hoje em dia já não se usa mais tanto, mas por um longo tempo os DVDs foram utilizados, né? Hoje se coloca muito material na nuvem, né? E se compartilha via celular, via iPad, via computadores, né? Então hoje, como praticamente todo mundo tem acesso ao celular, então todo mundo já consegue compartilhar essa informação, esse material produzido pelo analista nessa interação com a comissão técnica. Para, por fim, chegar no produto final, que eu penso que é a parte mais importante desse processo, que é buscar a transformação de toda essa informação coletada em conhecimento. Como é que essa transformação ela pode ser feita? Através da utilização daquilo que foi analisado nos treinos, nas reuniões de treinador com atletas, por exemplo, nas palestras pré-jogo e no jogo propriamente dito, né? Então, nessa interação entre analista, comissão técnica e atletas propriamente ditos. Então, eu acho que é interessante a gente pontuar alguns conceitos de análise, né, que fazem com que o analista ou dão um suporte para o analista desenvolver o seu trabalho diário. Então, a análise de desempenho nada mais é do que um meio de quantificar e qualificar as variáveis do jogo de futebol. Ou seja, a gente quantifica em termos de número de incidências que as ações acontecem nos jogos e depois a gente qualifica essas incidências, né, para poder interpretar de que maneira que as ações dos jogadores ao longo do jogo, elas aconteceram, certo? É a recolha e a coleta de dados de um jogo ou de uma equipe em tempo real ou tempo diferido. O que seria o tempo real? Ao longo do jogo, o analista está lá filmando ou está coletando as informações e está já podendo fazer essa transmissão daquilo que ele está observando para o treinador, para os auxiliares técnicos, enfim. Então, daqui a pouco, no intervalo de jogo, ele possa apresentar alguma informação que possa ser importante. Ou hoje, como no caso do futebol profissional,
voltou-se a ter a possibilidade de se ter comunicação ao longo do jogo, ele pode estar se comunicando e pode estar transmitindo informações importantes durante o jogo. Ou em tempo diferido, que é aquilo que a gente chama de o trabalho do pós-jogo. Terminou o jogo, a partir do dia seguinte o analista já está lá trabalhando em cima do jogo, montando as imagens, montando os relatórios, né, para poder apresentar uma análise daquilo que aconteceu, né, para permitir que a comissão técnica possa interpretar se o que aconteceu no jogo foi conforme foi planejado ou não, o que aconteceu de bem, de positivo, o que aconteceu de negativo, e que isso possa ser utilizado como correção ou valorização ao longo da semana. Por fim, através da observação, serve para registrar os dados, mas principalmente interpretá-los. Então, interpretar os dados registrados, acho que é o grande ponto da questão que possa contribuir ali para a otimização dos processos, para a otimização do trabalho da comissão técnica e dos atletas. Diferenciar fatos das opiniões, ou seja, o futebol hoje ainda é um esporte muito marcado pelas opiniões. Todo mundo tem a sua opinião daquilo que se observa. A análise de desempenho, ela vem com o objetivo da gente tentar identificar o que foi padrão ao longo do jogo, para a gente poder diferenciar o que realmente aconteceu, né, do que simplesmente, eu tenho uma opinião que o time foi bem por tal motivo ou foi mal por tal motivo. Né? Através da análise, a gente pode organizar de uma forma objetiva e prática, através de um resumo, através de uma síntese de como está o desempenho dos nossos atletas, como tem sido a evolução ou não do desempenho, conforme aquilo que vem sendo planejado pelo treinador, pela comissão técnica. Identificar padrões comportamentais que se correlacionem com a eficácia dos processos, ou seja, imaginem que há um processo a ser feito ao longo da semana de treino, ao longo do mês de trabalho, e a gente poder, através de números, através de imagens, poder identificar se os padrões da nossa equipe estão se correlacionando com a eficácia ou não que a nossa equipe está tendo. E por fim, tentar indiciar algumas tendências do jogo, para a gente tentar minimizar as imprevisibilidades. Ou seja, a gente sabe que o jogo de futebol ele é marcado por um contexto de imprevisibilidade, um contexto de caos. Então, quando a gente estuda o nosso desempenho, estuda o desempenho dos adversários, a gente pode tentar indiciar alguma tendência que possa ser ao longo do próximo jogo. E a partir daí a gente possa identificar como é que podemos neutralizar os principais pontos-chave do adversário e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode atacar as principais vulnerabilidades do mesmo. Enquanto departamento de análise, que eu considero os principais objetivos? Então, otimizar a performance do atleta através da análise de jogo, com uso de vídeos, de métricas, de estatísticas e relatórios de desempenho. Propiciar sempre um feedback de desempenho do trabalho que está sendo desenvolvido. O analista ele tem essa condição por trabalhar com um grande número de imagens, um grande número de relatórios, de números, enfim, ele pode propiciar um feedback de desempenho ali para todo o grupo. Um outro ponto interessante, desenvolver um banco de dados e de imagens dos atletas. Então aí quando a gente pensa no todo, no clube como um todo, é muito interessante a gente ter um acompanhamento daqui a pouco pegando as categorias de base, desde o atleta que está lá na sub-13, sub-14, né? Então ao longo do tempo a gente vai tendo esse banco de dados dele e de imagens para a gente poder ir vendo quanto que tem sido a evolução dele, para quando ele estiver próximo ao profissional, a gente poder ter dados concretos e imagens, mostrar que um determinado jogador ele pode estar preparado, né, ou pode estar num momento interessante para ingressar no grupo de profissionais, né? E ao mesmo tempo, quando a gente tem um banco de dados dos nossos jogadores profissionais, esses dados eles podem servir como referência para aqueles atletas que estão vindo nas categorias de formação, né? Então esse é um ponto muito interessante que o departamento de análise para a instituição ele pode contribuir, né? E servir como um elo de ligação entre o modelo de jogo da instituição ou do treinador ou da equipe para cada fase da formação e a prática dele no dia a dia. E por fim, o monitoramento de atletas, né? Monitorar atletas no mercado para que possam ser futuras contratações ou não da equipe, do clube. Como funções então do analista: registrar, interpretar e apresentar resultados, apresentar relatórios que estejam adequados e reflitam o contexto ao qual o desempenho observado esteja inserido. Ou seja, não adianta um analista desenvolver determinados relatórios que não vão em conta da maneira como o treinador ou como o clube pensa o jogo, né? Então o analista ele tem que ter muito esse discernimento, muita capacidade de adaptação àquilo que o treinador, que a comissão técnica entende como interessante, aquilo que se
treina durante a semana, né, para que todo o material coletado, os relatórios, os vídeos, eles vão ao encontro das ideias, né? Então que todo mundo possa caminhar para o mesmo destino, comissão técnica, jogadores, departamento de análise, né, para todo mundo falar uma linguagem comum e possa estar atento àquilo que tem sido positivo ou negativo, né? Propiciar um feedback de informações ao clube, referente ao desempenho dos atletas. E aí um ponto que eu acho fundamental, possuir um pleno entendimento do modelo de jogo da equipe, do modelo de jogo do treinador. Então, o analista, tendo esse entendimento, facilita a maneira como ele vai construir a sua análise, a maneira como ele vai desenvolver os seus vídeos e os seus relatórios. E propiciar uma integração, né, de princípios e conceitos do jogo, na relação entre treino e jogo. Então, com todos esses detalhes, todos esses relatórios, toda essa otimização do trabalho, o analista ele pode propiciar que todos os outros departamentos falem a mesma língua dentro do clube e todo mundo ganhe com isso. A análise ela pode ser desenvolvida de duas maneiras, uma análise quantitativa e uma análise qualitativa do desempenho das equipes. Na quantitativa, nada mais é do que a gente medir em números, em quantidade de incidências dessas ações técnicas táticas, seja individuais ou coletivas, durante um jogo, durante um período, durante um campeonato, enfim, na maneira como o departamento pode organizar essas análises. Isso pode ser feito através de um scout de jogo, um scout simples, onde a gente seleciona lá quais as principais ações que a gente quer coletar, seja passes, bolas roubadas, cruzamentos, finalizações, enfim. Ou até mesmo métricas que são, digamos assim, um scout um pouco mais elaborado, um pouco mais aprofundado. Então, vou dar como exemplo, qual é a velocidade de transmissão que os nossos jogadores têm da bola. Ou seja, cada jogador nosso fica com a bola 2, 3 segundos no pé, por exemplo. Ou, por exemplo, qual é o percentual de ações no jogo que a nossa equipe perde a bola e recupera em até 5 segundos. Se no nosso modelo de jogo a ideia for essa, por exemplo, de perder a bola e pressionar. Então, métricas, elas são um pouco mais aprofundadas e vão um pouco mais ao encontro, ao modelo tático que a nossa equipe quer para o jogo. Podemos quantificar também com campogramas de ações, ou seja, em cada setor do campo, em cada quadrante, em cada corredor, quais as ações que a gente está mais desenvolvendo em cada uma desses lugares. E, por fim, relatórios e gráficos de desempenho que a gente possa acompanhar aí jogo a jogo, não num período de poucos jogos ou de muitos jogos, enfim, a gente possa ficar fazendo essas relações aí para cada vez mais tentar entender os comportamentos da nossa equipe. E a qualitativa, que está muito mais voltada para uma análise, para uma reflexão, para uma interpretação das ações dos atletas, seja individuais ou coletivos. Então, a partir disso, a gente pode categorizar aquilo que a gente analisa, né? Então, conforme o modelo da nossa equipe, a gente pode caracterizar ações como ações positivas, ações negativas, ações que geraram comportamentos positivos ou ações que não geraram progressões positivas. Enfim, a gente pode categorizar um pouquinho mais conforme aquilo que a gente observa. Então isso está muito voltado para a organização dos vídeos táticos, então a gente pode organizar em pequenos vídeos, por conceitos de jogo, por fases de jogo, vídeos individuais, vídeos coletivos, enfim, da maneira que fique mais prática ali para o treinador ou para os atletas conseguirem observar e conseguirem ter facilidade, entender, discutir e poder ganhar com isso, né? E além de relatórios descritivos do desempenho. Acho que o ponto mais chave dessa questão da análise qualitativa e quantitativa é a gente conseguir relacionar as duas. E aí tem uma perguntinha que eu considero chave para a gente poder fazer essa relação. Sobre quais condições ocorrem as ações dos atletas em campo. Então aqui eu trago um exemplo muito simples. Então, por exemplo, não basta a gente simplesmente saber quantos passes uma equipe ou um atleta errou, mas analisar sobre quais as circunstâncias em que houve o erro. Certo? Então vou trazer um exemplo. Então imagina que um jogador de futebol, pegamos um meia, por exemplo, um camisa 10 clássico. Houve uma determinada circunstância que o nosso camisa 10, que o jogo passa muito por ele, e ele estava errando uma sequência de passos muito grande, que não é normal dele. Quando a gente analisava os números, a gente foi ver assim, esse cara está com uma quantidade de passes errados grandes. Beleza. Mas daí quando a gente foi analisar a maneira como ocorreram esses passes, a gente observou que esses passes normalmente estavam acontecendo em circunstâncias que ele recebia de costas para o adversário. E o adversário pressionando por trás, acabava criando um constrangimento tal qual a ele, que ele na sequência não conseguia dar continuidade ao passe. E errava.
Ou seja, então a correção não era simplesmente com relação aos erros de passe, mas sim sobre a maneira como ele estava posicionado para receber essa bola. Então, dentro dos treinos da semana, o nosso treinador à época criou umas situações que ele não recebesse a bola de costas, e sim que recebesse em diagonal, recebesse de frente para o jogo, que é onde ia otimizar a qualidade dele, que era em dar passes, né, para os atacantes, passes nas costas da linha de defesa. Então, ou seja, otimizou a performance dele a partir do momento que analisou-se sobre qual circunstância estavam ocorrendo os erros dele. Então, acho que esse tipo de relação, trouxe um exemplo simples, mas é um exemplo que o analista tem que estar atento e possa dar uma informação mais fidedigna ali sobre o que acontece em termos de desempenho com os nossos jogadores. Então tem uma frase da Isabel Mesquita, que é uma autora muito famosa nesse meio de análise. Ela fala: o contexto é o rei. Então a gente tem que sempre analisar o contexto das situações que ocorrem no jogo. Aqui alguns exemplos de ferramentas de análise, né, que possam otimizar o trabalho do analista, né? Então, desde ferramentas simples, então alguns softwares de edição, né? Então os primeiros ali que são os editores de vídeo, então Studio Pinnacle, Final Cut, que é para plataformas Mac, Avid Liquid, que também para Windows. Esses são editores que normalmente ou são muito baratos, ou às vezes o analista pode até fazer um download na internet, então eles já conseguem ali fazer edições simples, mas práticas e objetivas, né? Além de determinados editores que às vezes já vêm no próprio computador, né? Então, como o Movie Maker é um dos exemplos. Então, são editores simples ali que para o analista conseguir importar um jogo e poder cortar as imagens, certo? Alguns outros softwares um pouco mais evoluídos. Então, tem o Sports Code, né? Hoje é a principal ferramenta dos clubes da Série A. Então, ele é um software que a gente pode fazer uma análise em tempo real, ou seja, imagina que a gente está filmando o jogo e o software já está recebendo dentro do computador esse jogo. E ao mesmo tempo, nós estamos com iPads, cada analista com um iPad, por exemplo, e dentro desse iPad tem alguns protocolos. Então imagina lá, tem um protocolo com ações técnicas, outros com ações táticas, e cada vez que a gente clica numa ação que ocorre, essa ação automaticamente já é editada dentro de uma linha de tempo no jogo. Então, durante o jogo, a gente já tem tudo editado, todas as imagens de cada jogador, as imagens coletivas, tudo aquilo que a gente quiser montar como protocolo, a gente consegue fazer e em tempo real já transmitir essa informação. Inclusive, a gente pode até fazer uma relação daquilo que a gente está coletando. Se tiver um profissional no banco de reservas, por exemplo, com um iPad, ele já está podendo visualizar aquilo no banco de reservas. Ou ainda no vestiário, a gente desce, o analista desce ali no intervalo, pode já no outro computador mostrar ali as imagens, tudo já segmentadas, além de relatórios de jogo, né? Então o Dartfish, que é um outro que faz imagens de jogo e faz até um acompanhamento mais voltado para a parte física da equipe. O Video Observer, que tem uma lógica semelhante ao do Sports Code. O Longomatch, que também é uma lógica semelhante, mas ele é um custo-benefício melhor, só que você não consegue fazer em tempo real de ter as imagens, ou seja, você clica nas informações que você quer, depois do jogo você faz essa relação com as imagens do jogo, né? E alguns outros que são mais para efeitos de animação, que é o CoachPaint e o Tog Sports, que faz aquelas animações de desenhos gráficos nos atletas, desenhos nas imagens, né? Tipo, exatamente aquilo que a gente vê no intervalo de jogo na ESPN ou na Globo, que a gente via muito na Copa, né? Então, são animações que tornam os vídeos mais didáticos e ficam mais claros, às vezes, para um atleta ter a percepção daquilo que ele fez de errado, daquilo que ele fez de certo, ou até mesmo quando a gente vai estudar os adversários. A gente tem imagens ali mostrando claramente quais são os pontos fortes e fracos dos adversários. Além disso, ainda existem empresas prestadoras de serviço, então, exemplo, a Prozone, a Misco, a Opta, a própria SAP, que são empresas que sempre, normalmente num pós-jogo, no dia seguinte ao jogo, eles trazem diversas informações de desempenho técnico, tático e físico dos atletas, né? Então, muitas vezes os clubes contratam essas empresas e essas empresas prestam essa consultoria, digamos assim. A King Analytics, que é uma empresa de métricas, então sempre no dia seguinte ao jogo ela envia relatórios com relação àquelas métricas que eu comentei mais aprofundadas do desempenho dos atletas. E por fim, sites especializados, que são sites que também os clubes contratam esse serviço e a gente pode ir lá fazer o download dos jogos, fazer download de imagens individuais dos atletas. Para monitoramento de mercado é interessante, então a gente poder criar um banco de imagens dos atletas que a gente está monitorando. Então são as duas principais
ferramentas e sites aí que a gente pode ter o acesso. E por fim, que a gente chama, né, a gente comenta, né, na falta de, ou seja, todos esses serviços, esses softwares, eles são caros. Daqui a pouco estamos num clube que não temos toda essa condição de ter esse material. Então, por que não termos os recursos notacionais, que são tão importantes quanto? Então, não é porque às vezes o analista ele não tem a condição de ter alto recurso tecnológico que ele não pode desenvolver a sua análise. Então, seja com recursos notacionais, de ele estar observando e estar fazendo as suas considerações, ou estar marcando a incidência de ações ali com a caneta e com o seu bloquinho, ele pode transmitir uma informação importante, certo? Então, não é pela falta de tecnologia que o analista vai ter o seu trabalho reduzido ou completamente limitado. Em termos de estruturação do departamento de análise de desempenho, hoje os departamentos de desempenho normalmente eles contam com dois segmentos de profissional, que são os analistas de desempenho e os analistas de mercado, né? Trabalhando junto no mesmo ambiente e trocando ideias e compartilhando informações, porque uma área é importante para a outra, né? Então, normalmente os departamentos de análise ela tem um coordenador ou um gestor desse departamento, né? E analistas de desempenho que são mais voltados para quê? Para análise dos comportamentos técnicos e táticos da sua equipe, a análise do adversário e as análises do treino. Então, seja ali com as filmagens dos treinos, os protocolos de análise do treino, né, para poder fazer essa relação do treino, do desempenho da nossa equipe e do que o adversário tende a nos propor. Então, normalmente, esses analistas eles são diretamente integrantes da comissão técnica da categoria, seja da principal, da sub-20, sub-17, enfim. Hoje já é uma realidade na maior parte dos clubes. Cada categoria já tem um analista de desempenho voltada para essas questões que mencionei. E o outro segmento, análise de mercado, formado pelos analistas de mercado, que normalmente fazem o monitoramento de atletas para futuras e possíveis contratações. Faz-se também o monitoramento de atletas do nosso clube que estão emprestados, ou seja, emprestamos uma quantidade de atletas que estão no país A, no país B, no estado A, no estado B, e o analista de mercado ele vai acompanhando o desempenho, né? Como é que está sendo a evolução desse atleta lá, sobre qual método que ele está sendo estimulado, né, quais a posição que ele está jogando, o que ele está evoluindo ou não, para a partir do momento que ele retornar ao clube, né, a gente pode contribuir com uma informação, esse atleta desenvolveu tal aspecto, ou não desenvolveu tal aspecto, né, que isso possa trazer uma informação importante para o seu retorno ao clube, né. Então, atletas emprestados ou em clubes parceiros. Então, esse analista, além de possuir a relação direta ali com os analistas de desempenho, com a coordenação do setor, ele possui uma relação muito direta com a direção do clube e com os captadores, né? Alguns clubes têm captadores espalhados pelo país aí para olhar jogadores em loco. Então esse analista de mercado ele vai dando suporte também para esses profissionais. O que eu costumo salientar muito é que para se estruturar um departamento, a principal referência tem que ser o modelo de jogo do clube ou das categorias específicas, enfim, né? Qual é a forma, qual é a cultura e identidade que o nosso clube tem de jogo, né? E a partir disso ele tem que ter muito entendimento sobre quais os princípios de jogo que organizam os padrões dessa equipe. Então, para a fase ofensiva, ou seja, o momento que a equipe tem a posse de bola e vai propor o jogo, como é que o nosso modelo evidencia aquilo como é que a gente quer jogar? Será que é a nossa equipe é uma equipe que quer ter a bola, quer valorizar a posse de bola, né, quer fazer um jogo, a gente chama de jogo apoiado, um jogo de combinações, de triangulações para se progredir com a bola até o campo de ataque? Ou será que, por exemplo, o nosso modelo de jogo preza por um jogo longo, um jogo direto, de disputa de primeira e segunda bola? Enfim, são N formas que o nosso modelo pode nos guiar. Da mesma forma para o aspecto defensivo, como é que a nossa equipe tende a marcar quando está sem a posse de bola? Será que é uma equipe que gosta de esperar o adversário ou gosta de pressionar alto? Será que ela gosta de fechar as linhas de passe ou não? Ela gosta de ser agressiva o tempo todo? Enfim, são esses pequenos conceitos que o analista tem que ter muito claro. E da mesma forma nas transições. Nossa equipe recuperou a posse de bola e vai fazer uma transição ofensiva. Qual é a nossa ideia? É buscar um contra-ataque rápido? É buscar um jogo vertical? Ou será que a gente quer retirar a bola de uma zona de pressão e quer novamente ter a bola, valorizar a nossa construção? E da mesma forma quando a gente perde a posse de bola numa transição defensiva. A nossa equipe ela quer ser pressionante, já recuperar rapidamente a bola? Ou ela quer simplesmente perder a posse de bola, recua todo mundo, vamos nos organizar e vamos dar a bola para o adversário? Então são pontos que a gente precisa ter claro, além das bolas paradas ofensivas e defensivas. Então esses comportamentos nós precisamos ter claro tanto na questão coletiva,
como nas questões de tática individual. Então, seja para otimizar o desempenho dos nossos atletas, ou até mesmo quando lá os analistas de mercado estão fazendo o trabalho e monitorando o atleta, saber quais os atletas têm as características necessárias para cumprir o modelo de jogo da nossa equipe. Então é mais ou menos esse processo. Em toda essa relação do que acontece no treino, do que se analisa, do que se volta para a correção ou valorização do treino seguinte, para ir então ao jogo, se analisar o jogo e extrair informações necessárias para o treinamento. Então essa é a referência que a gente tem de modelo de jogo para otimizar o processo da nossa equipe. Algumas questões interessantes com relação à formação de departamento de análise de desempenho. Então, primeiro, recursos humanos, fundamentais, analistas da equipe profissional, analistas das equipes de categoria de base, analistas de mercado, estagiários, né, sempre importante ali para ajudar nos processos operacionais, cinegrafista é muito importante e, por vezes, um programador ali para organizar toda a estruturação tecnológica do departamento. Então, digamos que um departamento top, digamos assim, extremamente evoluído, ele pode contar com toda essa gama de profissionais. Com relação a recursos físicos, uma sala apropriada, com ilhas de edição, com mesas, cadeiras, armários, quadro, pranchetas, cadernos técnicos, então são alguns exemplos aí para a gente conseguir organizar uma sala. E recursos tecnológicos, computadores, câmeras, tripés, softwares de análise, de edição, iPads, televisão, né, para acompanhar ali tudo que está passando ao longo do dia, impressoras, HD externos, pendrives, DVDs. Tem alguns clubes que contam com uma rede interna de comunicação, onde os analistas colocam todo o seu trabalho lá e outros departamentos podem acessar, os diretores podem acessar, a comissão técnica, ou até mesmo uma nuvem, né? Então uma nuvem no celular ali que você cria através de um aplicativo e todo mundo em qualquer lugar que estiver pode ter acesso às informações coletadas pela análise, né? Então esse é um exemplo de departamento extremamente bem estruturado. Ah, Lucas, não estou num clube que não tem condições de ter todo esse tipo de material, então vamos estudar, ver o que a gente pode ter para poder ir aos poucos atendendo as demandas. Não é porque a gente não tem a condição financeira de ter todos esses materiais que o analista não pode organizar o seu trabalho e atender de uma forma simples, prática e objetiva o trabalho dos profissionais envolvidos no clube. Eu penso que o departamento de análise de desempenho ele pode ter uma contribuição fundamental como ferramenta institucional, especialmente na questão dos relatórios de desempenho individuais e coletivos, seja por temporada, por campeonato ou período de tempo, né? Através dessa base que eu chamo base de dados individual. Ou seja, uma base de dados que mostre como foi ao longo dessa temporada toda a evolução ou não dos nossos atletas. O que ele melhorou, o que ele precisa melhorar, e tudo isso com imagem, com relatórios e com dados concretos, né, que possam aí, como eu falei anteriormente, diferenciar aquilo que é opinião daquilo que realmente foi fato. Então, muita atenção ao analista sempre poder conseguir organizar de uma forma simples e objetiva o desempenho individual, técnico-tático do atleta, seja pela sua posição ou por fase do jogo. Considero muito o departamento de análise como um possível elo de interação entre todos os setores do clube. Então, normalmente, o que a gente observa hoje nos clubes de futebol, os departamentos de análise, eles têm um lugar estratégico dentro dos departamentos. Um lugar que ele possa estar próximo para interagir com os membros da comissão técnica, que eles possam interagir com os atletas, né, que os atletas possam ter a livre passagem ali, daqui a pouco entram na sala, o treinador quer mostrar um vídeo, quer mostrar alguma situação, então ter essa facilidade ali para poder ter essa relação. Além do departamento de preparação física, o departamento de preparação física troca muita ideia com a análise de desempenho para poder contextualizar os dados que são monitorados físicos com aquilo que aconteceu técnico e tático no jogo. Essa interação ela é fundamental, né, para você conseguir interpretar sobre qual circunstância, qual contexto que as ações físicas também aconteceram do jogo, né? Poder relacionar a posse de bola com as distâncias percorridas, é um exemplo, por exemplo. Então, tanto a preparação física quanto a fisiologia, elas podem interagir com o departamento de análise. A psicologia, por que não? Então, os psicólogos poderem extrair imagens que acontecem do jogo, no seu departamento, para poderem terem dinâmicas com os atletas. O próprio departamento médico, fisioterapia, constantemente, eles procuram o departamento de análise para ver imagens de lesões, né, como é que aconteceu determinada lesão, em alguma imagem que a gente possa contribuir ali para eles poderem ter uma análise mais profunda. O departamento jurídico muitas vezes solicita também o departamento de análise para imagens de julgamento, por exemplo, na imagem de alguma expulsão, alguma coisa que aconteceu, que eles possam levar
possam estudar essas imagens e levar até o julgamento. E a própria direção do clube, né, então, tanto recebendo informações do desempenho da equipe, dos atletas, como também informação de jogadores monitorados. Né? Então, esse ambiente integrado que a análise de desempenho ela pode participar dentro de um contexto do clube. Aqui alguns exemplos, algumas fotos, né? Então, a primeira foto acima à esquerda do nosso departamento de análise no Grêmio, onde a gente conta com 4 profissionais, só no profissional, né? Então, eu faço a coordenação, tem outros 2 analistas voltados para o desempenho e um analista voltado para o mercado, né? E eu, como coordenador, acabo participando das duas, né? Fazendo as análises de desempenho e participando ali na construção do mercado. Então, temos 4 no profissional, nas categorias de base temos outros 5 profissionais, né? Então nas categorias entre sub-14 e sub-20, e nas categorias menores ainda nas escolas temos outros 2 profissionais e mais alguns, ou melhor, 3 profissionais e mais alguns estagiários que contribuem com o processo. A sala à direita acima é a sala antiga que eu tinha no Atlético Paranaense, então que lá acontecia uma situação diferente do Grêmio. No Grêmio a gente, como as equipes elas são divididas, né? Então o profissional treina no CT, a base treina no outro CT, as escolas no outro CT, então para cada um dos locais tem um departamento de análise. No Atlético Paranaense, que é uma outra situação que acontece em alguns clubes também, tem um departamento de análise de desempenho próprio para o clube inteiro, porque tanto o profissional quanto a base treinam, a sua semana é no mesmo CT. E embaixo as 3 fotos são fotos exercendo o trabalho na prática, né? Então vocês observem ali uma câmera filmando o jogo, o computador recebendo, os iPads com os protocolos de análise, onde a gente vai marcando as ações e vai quantificando. Então a imagem no tempo real num jogo do Atlético e uma análise em tempo real no jogo contra o Inter. Num jogo aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional. E aí, por fim, algumas imagens de estruturas, né? Então, um tripé que está sendo bastante utilizado hoje, que é o HiPod, que é um tripé que você sobe ele a 11 metros de altura e coloca ele em qualquer circunstância do campo para você ter a filmagem aberta das ações da equipe. Ou em alguns clubes, quando não tem essa possibilidade, você tem ali um tapume para o profissional, o cinegrafista, o analista subir lá para fazer a filmagem e ter sempre essa imagem num plano superior. Aqui, por fim, algumas referências que considero importantes. Então, vejo muito material bacana do Júlio Garganta, professor muito conceituado na análise de jogo em Portugal, o próprio Jorge Castelo. Aqui no Brasil, o professor Israel Teodo, que é um profissional também muito qualificado, que aborda alguns temas de análise de jogo, análise de desempenho. Então, é isso, pessoal. Então, obrigado aí pela compreensão. Espero que possa ter contribuído aí com alguns conceitos, algumas práticas, algumas funções aí da análise de desempenho que possa aí ser importante aí para o uso dos senhores. Valeu? Obrigado. Só passar aqui o meu e-mail novamente, quem quiser ter alguma informação extra, alguma coisa, fico à disposição. Um abraço.